A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu gostaria de iniciar este culto lendo a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos vendo um momento ímpar na nossa sociedade e também da nossa igreja, especialmente a nossa igreja aqui de Açucena, porque é a primeira vez que eu estarei realizando um culto assim, ao ar livre, aliás, ao vivo, né? E convidei você a participar aqui deste culto, você que está em casa. E é interessante, eu escolhi esse texto que Paulo fala sobre a liberdade cristã. E ele fala sobre a questão de que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, às vezes nós discutimos sobre quem está certo, quem está errado, nisso ou naquilo. Mas o que importa, Paulo vai apresentar aqui, é que tudo que fizermos seja feito para a glória de Deus. Portanto, hoje, de forma assim, bem diferente dos outros dias, dos outros domingos, nós não estamos aqui no prédio da igreja, nós estamos em casa, porque nós estamos cumprindo uma orientação das nossas lideranças políticas, dos nossos governos, das autoridades na saúde, porque isso é importante para cada um de nós. Isso não é agradável, nós não gostamos com certeza deste momento, mas estamos fazendo isso para a glória de Deus, com o objetivo de de demonstrar, na verdade, amor ao próximo, a preocupação com os nossos irmãos, com aqueles mais fragilizados na sua saúde, e que o Senhor possa estar nos dando vitória para superar todas essas questões. Eu te convido, aí de casa mesmo, a orar comigo nesta noite, no início desse nosso culto. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero te engrandecer, quero te exaltar, quero glorificar o teu santo e precioso nome. Quero também apresentar diante de ti as nossas fraquezas, as nossas debilidades, apresentar ao Senhor, Pai, os nossos pecados, que o Senhor possa perdoar, ó Deus, tudo aquilo que temos feito que não tem agradado a ti. Ó Pai, estenda as tuas mãos soberanas sobre cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus, de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas angústias, de todos os nossos medos, de tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado a Ti. Limpa-nos, ó Deus, no sangue de Jesus, Teu Filho eterno, Teu Filho amado. Ó Pai de amor, nos ajude a entregar a Ti um culto que exalte e glorifique o Teu santo nome. Eu estou aqui, apenas eu e o meu irmão Deilson, que está me assessorando nessa parte técnica para a transmissão ao vivo, e também ele irá agora adorar o Senhor. E eu convido você para estar adorando o Senhor também com alguns hinos de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Correm para o mar, teus rios de amor a mim. Eu abrirei o coração, deixando a tua forca. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua dor entrar. Me alegro por te conhecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor
Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, do coração exultar, de alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. O Senhor indigno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor e Espírito em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e meu louvor, ministrando louvor. És meu prazer e meu louvor, ministrando louvor. Que o Senhor abençoe grandemente a vida do nosso irmão Davidson, este momento que nos levou ao Senhor, um momento de louvor. Eu estarei trazendo agora uma mensagem, uma pregação, um sermão, e se nós não tivéssemos mudado este culto e estivéssemos lá na igreja, com toda a igreja presente, dentro do prédio, dentro do templo, nós estaremos pregando exatamente esta pregação, esta mensagem, este texto. Então, eu sei que é um momento que muitos pastores estão pregando mensagens voltadas para o problema que nós estamos vendo. De fato é importante, nós falamos sobre isso. É importante nós trazermos mensagens consoladoras, mas também é importante a gente continuar ensinando a palavra do Senhor. E o meu objetivo aqui é dar continuidade à exposição do Sermão do Monte, que venho fazendo desde o início do ano, desde o início de fevereiro. Então eu gostaria de convidar você que está em casa a continuarmos estudando o Sermão do Monte. Hoje vai ser mais curto, não será uma pregação tão demorada, devido até mesmo às circunstâncias. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, que nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pai de amor, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Fala, Senhor, profundamente a todos nós por meio da palavra do Senhor. Ó Pai, nos edifique através dessas palavras que o próprio Senhor Jesus há tanto tempo nos ensinou. E agora nós estamos diante dessa mensagem, queremos que o Teu Espírito Santo fale.
que o Senhor use de forma misericordiosa a minha vida, para que todos possam ser edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos entrando agora em uma terceira parte do Sermão do Monte. Primeira parte, como nós apresentamos, as bem-aventuranças, na verdade, apresentava ali Jesus nas bem-aventuranças as características do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele é humilde de espírito, ele chora por causa dos seus pecados, ele é manso, ele é misericordioso, ele tem fome e sede de justiça, ele tem um coração limpo, porque este discípulo foi transformado pelo Espírito Santo. Então as características deste cristão, deste discípulo de Jesus, é que ele possa ser uma pessoa humilde, mansa, e que é um pacificador e muitas vezes é até perseguido. Segunda parte nós vimos há 2 semanas atrás, nos 2 últimos sermões, em que Cristo nos afirma que somos o sal da terra e luz deste mundo. Portanto, nós fazemos diferença onde nós estamos. Nós fazemos uma grande diferença onde nós estamos e precisamos fazer diferença. Jesus está nos ensinando que vocês que são humildes, mansos, pacificadores, limpos de coração, vocês têm que fazer diferença. Vocês têm que penetrar nessa sociedade para que essa sociedade seja conservada, ela que está perdida. Mas Jesus também nos mostra que nós somos a luz que brilha. Nós somos a luz do Senhor. Nós somos de fato reflexos da luz, do verdadeiro luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, para iluminar exatamente esse mundo em trevas. E agora Jesus entra numa terceira parte. Como nós podemos fazer diferença? De que modo? Qual é a forma de nós realmente fazermos diferença? Nós aprendemos quais são as nossas características. Aprendemos que temos que fazer diferença e temos que influenciar o mundo. Agora nós vamos entender como nós podemos influenciar o mundo. E é interessante que Jesus ele começa com um texto esclarecedor. Por que esclarecedor? Muitas vezes nós temos um pensamento equivocado. Qual é esse pensamento equivocado? Quando o próprio Jesus, nas suas palavras, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito. E ali ele está dizendo o quê? Que humilde de espírito é aquele que reconhece que ele não tem condições alguma de ser justo diante de Deus, de cumprir toda a lei, e ele então humildemente reconhece o seu pecado, chora por seus pecados, é manso, abre mão do seu orgulho, se entrega. Então nós entendemos pelo Sermão do Monte, pelas palavras de Jesus, pelas bem-aventuranças, que a lei não tem poder para transformar o ser humano e não tem poder para nos tornar discípulos de Jesus, verdadeiros cristãos que amam e servem ao Senhor. Mas por causa disso, e por causa também das próprias práticas de Jesus, ele certamente começa essa terceira parte com essas palavras: não penseis que vim revogar a lei. Por que ele disse isso? Porque certamente havia pessoas que acreditavam sim, que pensavam sim, como infelizmente ainda há muitas pessoas que acreditam que na verdade a lei é ultrapassada e não tem serventia alguma para nós. Mas Jesus em nenhum momento ele ensinou isso. Jesus ele amava os seus discípulos e ele então ensinou a verdade. Ele amava todas as pessoas e não somente aqueles que se achavam os mais santos. Ele andava com publicanos e pecadores, comia com eles até. E certamente essa prática de Jesus de andar com esses homens ou com essas pessoas desprezadas na sociedade levou os religiosos, Essa prática de Jesus levou os religiosos a questionarem Jesus. Talvez o pensamento que estava graçando, estava ali se espalhando entre eles, que estava ali, na verdade, acontecendo naquele lugar. É que Jesus ele era contra as leis, ele era contra a verdade das leis de Deus, que ele era contra Moisés e que, na verdade, ele desprezava a lei de Deus, mas Jesus nunca disse isso. O que ele sempre afirmou é que nós somos 100% dependentes dele. Que nós somos carentes da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos nada mais é do que o ensino de Jesus, que nós somos totalmente dependentes dele. Por isso ele disse: eu sou a videira, vós os ramos, e quem não estiver em mim, seca. Sem mim nada podeis fazer. Mas acontece que Jesus vai dizer agora:
Para esses que estão pensando que a lei ela foi desprezada, e alguns pensam que você pega agora o Antigo Testamento e você separa. Bom, temos aqui Mateus para frente, você rasga e joga toda essa parte do Antigo Testamento fora, porque não tem serventia para nós. Jesus vai dizer, não, eu não vim revogar a lei. Na verdade, o verdadeiro sentido dessa palavra ele veio cumprir no sentido de prestar plena obediência, literalmente, levando até as últimas consequências, tudo quanto fora dito e declarado na lei dos profetas. Assim, é a interpretação do Martin Lloyd Jones. E de fato, o que Jesus veio foi cumprir toda a lei. Ele não veio destruir a lei, ele não pode ser acusado de um agitador, alguém que veio trazer uma nova verdade. Ele não veio trazer uma nova mensagem que despreza as antigas. Inclusive, Jesus Cristo vai mostrar aqui que tudo que foi antes escrito se referia a ele. Inclusive, em uma ocasião, Jesus diz assim, examinais as escrituras, se dirigindo aos religiosos. Vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam nela, vocês acreditam que nela vocês terão a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Ou seja, Jesus está apresentando para ele o seguinte, as escrituras nunca foram contra a minha mensagem. E a minha mensagem nunca também foi contra as escrituras nem contra a lei. E é interessante isso. Por que Jesus colocou essas questões? Porque de fato, meus irmãos, olha as palavras de Jesus, prestem atenção. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Tudo que foi escrito, tudo que foi determinado, tudo que foi realmente passado para os homens que foram autores das escrituras do Antigo Testamento, tiveram um objetivo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para o Messias. É interessante, Santo Agostinho diz assim, o Novo Testamento estava latente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o Antigo Testamento está patente. No Novo Testamento, o Antigo está patente. Ou seja, você consegue perceber o cumprimento das Escrituras na própria vinda e vida de Jesus. Na vinda e na sua vida. Tudo que ele fazia estava de acordo com a lei. Algumas pessoas confundem porque mais adiante Jesus vai explicar melhor esta introdução da terceira parte, né, que é do versículo 17 ao 20. Depois ele começa, ouviste o que foi dito. E algumas pessoas acreditam que Jesus está, vamos dizer, indo contra as Escrituras. Não. Quando Jesus se referia às Escrituras, isso nós mencionamos hoje, na mensagem de hoje, na pregação de hoje, quando nós falamos a respeito da tentação, nós falamos que ele venceu o diabo como? Usando a palavra de Deus, usando as Escrituras. E que era a Escritura na época de Jesus? Que Escritura era essa? As Escrituras eram exatamente as leis e os profetas. Todo o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. E na verdade, Paulo e os demais apóstolos pregaram o Evangelho usando o quê? As Escrituras do Antigo Testamento. Porque tudo falava de Jesus. Tudo se refere a Jesus. E ele veio para cumprir. E é interessante que no versículo 18 ele diz algo que chama a atenção. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Portanto, a lei não foi revogada, a lei não perdeu seu valor, a lei irá se cumprir, assim como todas as profecias. Se nós examinarmos com atenção as Escrituras, nós vamos perceber isso claramente. Você vai pegar, por exemplo, Isaías, que fala da vinda do Messias em várias ocasiões. Ele fala até do nascimento virginal. Ele fala até mesmo do nascimento na cidade de Belém. Ele também mostra a crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus, lá no capítulo 53. Você vai ver literalmente o Salmo de Davi 22, quando Jesus, citando o Salmo 22, diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Então todas as Escrituras revelam Jesus. Por que isso é importante dizer? Porque nós não podemos entender da seguinte forma, se nós somos salvos pela graça,
agora temos que desprezar a lei. Não, de forma alguma. O que Jesus está dizendo é que tudo irá se cumprir. Não irá na nossa vida também. E é importante nós sabermos disso, porque às vezes nós não temos que me preocupar com nada da lei. A lei, o mandamento, Paulo diz, é justo e bom. Em nenhum momento Paulo diz que há algo errado com a lei. A lei, na verdade, revela quem? Somos nós. A lei revela quem somos nós. Olha só. E Jesus ainda, para ficar mais claro, ele diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Portanto, a lei, ela deve ser compreendida, amada e até ensinada por nós e vivida. Não com o objetivo de alcançar a justiça, porque nós sabemos claramente que ninguém é justificado por obras da lei, mas simplesmente pela fé em Cristo. Mas aquele que é salvo em Cristo, ele ama a lei de Deus. E que Paulo, aliás, e que Jesus está combatendo aqui não é a lei, não são os escritos. Porque quando ele foi tentado pelo diabo, ele disse, está escrito. Das 3 tentações ele diz, está escrito. Mas o termo que ele vai usar aqui mais adiante, no versículo 21, nas antíteses, que nós falaremos mais adiante, Jesus está dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito. Jesus, ele está se referindo então não à lei, que é santa, que é justa, que é o mandamento de Deus. Mas Jesus está se referindo à interpretação da lei que o judeu Talmud é equivocada. Tanto é que você vai ver encontrar algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, a inclusão dos gentios na graça, no evangelho, na igreja. Algo que muitos rejeitavam. Mas está escrito. O próprio Abraão, o primeiro pai da fé, ele disse que foi chamado por Deus, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías, em várias ocasiões, ele vai escrever que Jesus, ele vai vir como a luz para as nações. E um texto que me chamou muita atenção, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é Daniel, capítulo 7, um texto muito conhecido, capítulo 7, verso 13 e 14. Ele diz essas palavras que são extremamente proveitosas e maravilhosas para as nossas vidas. Daniel 7, 13 e 14. Ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, as Escrituras sempre revelaram que Deus tinha um plano para que fizesse de todos os dois povos, judeus e gentios, um só povo, a igreja de Deus. E Paulo compreende isso muito bem, e ele vai falar sobre isso na carta aos Efésios. Então nós compreendemos, meus irmãos, pela palavra do Senhor, que toda a lei, ela foi escrita para o nosso ensino, foi escrito e ela deve ser apreciada. Jesus deixou muito claro, aquele que violar um destes mandamentos, ele será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aqui, meus irmãos, nós podemos compreender algo maravilhoso da lei. Cristo, ele nos libertou da escravidão do pecado. Da escravidão da lei também que nos aprisionava, mas das leis que eram tão rigorosas. Porque a interpretação dos religiosos tornaram uma lei cerimonial, era muito baseada apenas nas leis cerimoniais, e essas leis também eram muito rigorosas, mas não tinha profundidade. Quando Jesus ele vai falar acerca da lei de Deus, ele não a torna menor, ao contrário, ele torna a lei ainda mais profunda, porque ele diz assim, olha, ouviste que foi dito, não matarás,
Quem matar estará sujeito a julgamento. Interessante que Jesus ele vai dizer o seguinte, e Jesus vai mostrar aqui, que os fariseus, os religiosos, eles acreditavam que se você realmente não passasse a faca em alguém, a espada em alguém, a lança em alguém, ou massacrar, matasse alguém com suas próprias mãos, você não era réu. Só que Jesus, ele aprofunda muito mais essa lei. Ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, será réu. Portanto, a lei ela é muito mais aprofundada. Jesus traz para a intimidade. E ele vai dizer, se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, nós temos que apreciar a lei para desejar ser justos. Nós não podemos esquecer da quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem é o verdadeiro cristão não é aquele que exteriormente, de forma exterior, ele cumpre a lei. Mas é aquele que tem o desejo lá no íntimo de cumprir a lei, de ser justo, assim como é justo o seu Senhor. Ou seja, aquele que deseja parecer-se com Jesus, de fato é bem-aventurado. Jesus disse, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Portanto, quem ama a Deus, ama também a sua lei, não despreza a sua lei. Ele sabe que esta lei não é poderosa para transformá-lo, porque nós sabemos muito bem e claramente que quem nos transforma é o Espírito Santo do Senhor. Por isso Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas o que é mais interessante, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele nos capacita a cumprir a lei, não na sua perfeição. Mas veja que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículos 2 e 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, é o Espírito Santo que gera em nós amor a Deus e a sua palavra. Amor a Deus e amor à lei. Não é o contrário. Não é o cumprimento da lei, da letra dura da lei que vai nos salvar, mas é, na verdade, aquilo que Jesus realizou lá na cruz, o seu sacrifício, e por causa desse sacrifício, ele nos livrou deste corpo carnal. E ele nos fez nascer de novo, e o Espírito Santo agora vai gerar em nós o desejo de cumprir aquilo que ele propôs. Portanto, essas palavras agora fazem sentido quando Jesus diz, se vossa justiça não exceder a muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí nós perguntamos, mas os fariseus, eles não eram conhecidos como os mais justos? Bom, exteriormente falando, eles eram os mais justos, mas interiormente eles não eram. Por quê? Porque muitas vezes eles não matavam, mas tinham ódio no coração, chamavam os seus irmãos de tolo, como ele vai dizer aqui nos versículos seguintes. Eles também diziam, não adultério, nunca cometiam adultério, mas Jesus disse, aquele que simplesmente desejar no coração uma mulher, ele já cometeu adultério. Portanto, eles não reconheciam o seu pecado e por isso desprezavam a salvação que Cristo oferecia gratuitamente. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos então entender disso? Que só temos a possibilidade de cumprir aquilo que Deus quer por meio das Escrituras e por poder do Espírito Santo. É interessante que nós vamos agora nos arremeter a 2 textos do Antigo Testamento. Lembra? Eu falei que o Antigo Testamento, todo ele se referia ou dava luz para que chegasse até Cristo. Todo o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus estava ali latente no Antigo Testamento, porque falava de um novo tempo, de uma nova era. Um desses textos está em Jeremias, que diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Isaías, ou Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Mas ainda mais claro, Ezequiel. Ezequiel também vai nos dizer isso agora no capítulo 27 da sua carta, do seu livro, 36, aliás, do seu livro, versículo 26. Olha aqui palavras maravilhosas. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, em nenhum momento a lei ela é deixada de fora, em nenhum momento a lei é desprezada, em nenhum momento a lei deixa de fazer parte, não deixa de fazer parte da vida cristã, não. O que está escrito é que o Espírito Santo vai nos fazer compreender e guardar o juízo, porque a carne enferma pelo pecado não consegue cumprir a lei, mas o homem e a mulher, que são regenerados pelo Espírito Santo, eles são capacitados a viver em santidade, não na perfeição. Mas quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós desejamos ser parecidos com Ele. E vamos olhar bem. Será que Jesus cumpriu toda a lei? O que a Bíblia nos diz? Que Ele em tudo foi perfeito. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus cumpriu toda a lei. Ele não foi contra a lei, como pensavam alguns. Ele sempre foi a favor da lei. Porque a lei de Deus é de fato a vontade de Deus. É aquilo que Deus espera de nós. Quando nós nos atentamos para a lei e percebemos a maldade do nosso próprio coração, nós nos desesperamos, nós lamentamos, choramos por causa dos nossos pecados, porque nossos pecados ferem a santidade de Deus. E aí nós nos ajoelhamos, nos humilhamos perante Jesus. Nos humilhamos perante Jesus. E ao nos humilhar perante Jesus, Ele nos salva por sua graça. Ele nos dá o seu Espírito. Mas aí agora Jesus nos faz voltar para a lei, para nós andarmos segundo Ele. Porque Ele nos chama para ser seus discípulos, para nós andarmos com eles e para que a nossa justiça seja ainda mais superior à dos escribas e fariseus. Ou seja, nós precisamos ter uma compreensão da lei, uma compreensão muito mais profunda da internalidade da lei, não daquelas prescrições, né? Jesus muitas vezes foi questionado porque ele permitia que os seus discípulos comessem espigas, colhessem espigas num dia de sábado. Interessante que aqueles discípulos estavam seguindo uma norma da lei. Existia a lei, nós sabemos que a lei se divide em três partes. É a lei moral, que essa jamais fica para trás. A lei cerimonial, que estava associada a todos os rituais do Antigo Testamento, que são apenas sombras daquele que haveria de vir, que é Cristo, ou seja, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto não há necessidade de nenhum mais sacrifício, e as leis cerimoniais então perderam seu valor por isso, porque todas as leis cerimoniais que envolviam sacrifícios não têm mais sentido, já que Cristo morreu por nós. Mas também havia a lei civil, ou a lei jurídica, e a lei civil era na verdade uma forma de constituição para a nação de Israel. Eles precisavam de constituições, de coisas relacionadas à violência, à maneira de se comportar, à maneira de tratar um ao outro. Então, todas essas questões são questões direcionadas especialmente e exclusivamente para os judeus, para a nação de Israel. Contudo, os princípios valem para nós. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, por exemplo, para um autor que escreveu um livro maravilhoso. O nome dele é Timothy Keller. O livro dele, chamado Justiça Generosa, pega essa terceiro aspecto da lei de Israel, que é a lei civil, a lei de justiça, que ensina a respeito de cuidar do próximo, de dar possibilidade ao próximo de colher espigas nos campos, e a lei dizia que quem ia colher não deveria colher todas as espigas de trigo do campo, mas deveria deixar ali nas beiradas do campo espigas para que os órfãos e as viúvas, os estrangeiros pudessem se alimentar. Era uma lei que se preocupava, a lei de Deus, que se preocupava com os menos favorecidos. Então o princípio dessa lei ainda vale. Nós não podemos obrigar nenhum outro fazendeiro aqui, um fazendeiro que não seja crente, a fazer isso, nem mesmo
aos nossos irmãos. Mas nós podemos orientar a que não colham tudo com o Espírito Santo. Veio colocar em nós um coração, como disse Ezequiel, não um coração de pedra, mas um coração de carne. E ele, mais do que isso, colocou dentro de nós o Espírito Santo para que nós possamos andar nos estatutos e juízos de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, para concluir, gostaria de trazer as palavras do apóstolo Paulo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há justiça nas obras, até para que não sejamos orgulhosos. Entretanto, versículo 10, Paulo diz, porque nós somos criaturas de Deus, criados ou recriados em Cristo Jesus, para que andemos nas boas obras que Deus preparou, para que andássemos nelas, para que andássemos nelas. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pensar a respeito. Então, aplicando para as nossas vidas esta mensagem, nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. Quem acha que só o Novo Testamento tem valor está equivocado. O Novo Testamento, obviamente, ele é superior ao Antigo. Ele, de fato, é a nova aliança no sangue de Jesus. Entretanto, o Antigo Testamento aponta para Cristo, então nós não podemos desprezar jamais. Precisamos ler, conhecer, estudar e entender o que todas as Escrituras ali se referem a Cristo. Segundo, todas as palavras, tudo que foi escrito ainda irá se cumprir. Inclusive tem muitas profecias do Antigo Testamento, como esta que eu li de Daniel, que ele virá para reinar sobre todos os povos, línguas e raças. Isso ainda não aconteceu, irá acontecer. E outra informação importante. Aquele que violar um destes mandamentos, posto que menores assim, ensinar aos homens será considerado mínimo. Portanto, meus irmãos, desprezar os mandamentos, não cumprir os mandamentos de Deus, não é a proposta de Jesus para os cristãos. Não é. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, nós temos que fazer de tudo, na dependência do Espírito Santo, obviamente, não por nós mesmos, ser mais justos do que os fariseus. Ou seja, como nós podemos alcançar essa justiça? Na dependência do Espírito Santo, porque essa justiça será aqui. Quando nós amarmos o próximo, quando nós realmente não tivermos em guardarmos rancor do próximo, perdoarmos, quando nós vivemos para a glória de Deus, amamos a Deus e guardarmos realmente tudo aquilo que Deus preparou para nós. E andarmos nas boas obras que Ele preparou de antemão para nelas andar. Amém? Que o Senhor o abençoe. Vamos fazer ainda uma oração final. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua infinita e grandiosa misericórdia. Porque nós sabemos que se não fosse o teu Espírito Santo a entrar em nossos corações e a transformar as nossas vidas e nos tornar humildes, Espírito, mansos, que choram, pacificadores, desejosos de justiça, nós não seríamos, de fato, verdadeiramente teus seguidores e nem poderíamos alcançar a vida eterna. Mas o Senhor nos chamou para sermos, de fato, luz no mundo e sal da terra. E para isso nós precisamos viver a verdade que está nas tuas Escrituras. Viver toda ela na dependência do teu Espírito Santo. Nos abençoe e nos dê graça para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria apenas de deixar aqui alguns avisos rápidos para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Açucena. Obviamente, na quinta não haverá a nossa reunião também. A nossa reunião de oração na terça também não haverá. Mas todos estarão convocados para orar na terça-feira. Orem em casa, busquem a Deus, reúna, faça o culto doméstico, não deixe de fazer o culto doméstico, edifique-se na palavra. Ouça pregações que estão sendo disponibilizadas, há muitas pregações excelentes aí, de servos de Deus. Inclusive você pode ouvir algumas das mensagens que eu tenho no meu canal lá no YouTube, que são antigas, mas podem ser novamente ouvidas, que estão lá no canal, e outras pregações. Reúna-se com a sua família, ore. Na quinta, nós vamos continuar o estudo de Gálatas, mas dessa forma. Eu farei uma gravação, provavelmente lá em casa, e transmitirei para os irmãos.
Se for possível fazer ao vivo, eu farei ao vivo, mas aí será um estudo mais, não como este culto de hoje, um estudo mais para que a gente possa continuar edificando um ao outro. Os irmãos também que precisarem conversar comigo, liguem, vocês têm meu telefone que está no boletim aí, liguem, entre em contato, precisar de uma orientação, a gente pode dar uma orientação por telefone, mas se precisar encontrar uma certa distância, a gente também pode providenciar isso. A gente tem aqui, na verdade, levar a sério o que está acontecendo, porque a preocupação é séria, mas eu tenho certeza que Deus irá nos dar a vitória final, nos dando graça para passar por estes momentos tão difíceis que está atravessando não somente a nossa nação, mas todas as nações do mundo e todo o povo de Deus. Que Deus abençoe. Quero agradecer, não posso esquecer, eu quero agradecer especialmente ao Davidson, que me deu todo o suporte aqui e participou comigo neste culto. Que Deus abençoe grandemente.